Sim, são anjos de outra categoria que os anjos do conselho. Shalom Uvracha. Nossa aula de hoje foi dedicada pela nossa querida amiga da ONG Priscila Frisit, no mérito da elevação da alma do seu querido pai Vicente Eugênio de Carvalho, filho de João Eugênio de Carvalho. E a Priscila é nossa amiga da ONG, nos apoia já faz bastante tempo. E a pergunta que surge, muitas pessoas estão nos perguntando, quando nós fazemos uma aula no mérito da elevação da alma, perguntam o que é alma, o que é espírito, será que a alma sobe para o céu ou ela fica passeando no mundo, o que é uma alma penada, o que é uma alma... Tem muitas dúvidas, que a fonte da maioria dessas dúvidas é a tradução da palavra alma para português. E às vezes as traduções, elas são muito genéricas e o tradutor ele já dirige essa tradução genérica para uma coisa mais específica. Então vamos começar assim, o basiquinho. Quando Deus colocou no Adão e a Eva, colocou neles uma alma, eles eram um corpo só. Então o Midrash nos conta que Hashem ele pegou a terra de todas as pontas do mundo para que quando a pessoa voltasse para a terra, qualquer lugar onde ele falecesse, aquela terra pudesse receber ele de volta. E o Midrash vai contando uma série de horas que levou para Hashem fazer o primeiro homem, que no começo era a terra, depois a terra, ele fez daquela terra uma massa, tipo um barro. E afinal das contas, quando nós chegamos no assunto da alma, entendemos que o corpo deles já estava prontinho. Eram Adão e a Eva num corpo só, metade Adão, metade Eva, só faltava separar entre os dois. E por que Hashem não criou já dois corpos separados, como ele criou o boi e a vaca, e como ele criou tudo, já o macho e a fêmea, duas criaturas diferentes? Então, o primeiro motivo para isso é para nos mostrar que não só que todos nós, todas essas almas divinas, nós somos uma pessoa só. Está escrito, quando Hashem colocou essa alma naquela pessoa, está escrito Vaifach be'apav, e soprou nas narinas, Nishmat Chaim, uma alma vida. E o Unclus ele traduz uma alma vida diferente das almas dos animais. É uma alma que ela entende o que ela está falando, ou seja, ela é uma alma inteligente. Uma coisa interessante, diferente dos animais, que a inteligência ela é a favor do instinto, a favor da vontade deles, no nosso caso não. A nossa inteligência vai determinar qual vai ser a nossa vontade. Então, os animais, por causa que a alma deles é diferente, eles têm uma alma animal, então não tinha problema. A alma animal, elas são separadas, elas não são uma alma só. Então a alma da vaca, a vaca foi criada à parte, o boi foi criado à parte, porque cada alma animal é uma coisa por si só. Quando Hashem criou o homem e a mulher, tinha que ser um corpo só, porque Hashem iria colocar lá uma alma só. Mesmo que está escrito Vaifach be'apav, soprou nas suas narinas, o soprou é exemplo que a pessoa que sopra o que tem dentro. E a pessoa que coloca o que está fora. Então Hashem colocou nos animais, Hashem colocou uma alma, quer dizer, que essa alma não é uma parte de Deus. E no nosso caso está escrito que Hashem soprou para nos mostrar que a nossa alma é uma parte de Deus. E não só que a nossa alma é uma parte de Deus, que todos nós somos uma alma só, em várias ramificações. Então o primeiro homem, a primeira mulher, originalmente eram uma alma só, em dois aspectos, aspecto masculino e aspecto feminino,
Isso a gente vai chamar de alma divina. Essa era a alma do Adão e a Eva. Para essa alma divina se revestir no corpo, então antecede a isso que a gente teve que colocar a alma animal nesse corpo, porque se a alma divina se reveste diretamente no corpo, sendo que ela é uma parte de Deus, esse corpo se desintegra. Então precisou de um intermediário que seja uma coisa espiritual, de um nível mais baixo, mas que seja uma coisa já espiritual, que a alma divina não conseguiria se revestir no material. Então ela se reveste no espiritual, que é a alma animal, mas é um espiritual com raiz do mundo do Tov, e que está acima da raiz da alma divina, mas que é um lado espiritual desse mundo aqui, independente da raiz dela, que é de um lugar muito alto, mas essa raiz só vai servir para isso, que essa alma animal vai ser um filtro para que a gente possa usufruir de um nível acima da nossa alma divina, e por meio desse filtro que vai nos fazer a alma animal. Então a alma animal, ela é o software do corpo, tipo, ela intermedia entre a alma divina e o corpo. A alma divina, que é você, ela se reveste na alma animal, e a alma animal se reveste no corpo. Depois disso, o Adão e a Eva tiveram Caim e Abel, e o Caim matou Abel, e 10 gerações de Adão e Eva até o dilúvio, até que fosse comprovado que todo mundo é gente ruim. Todas as pessoas são pessoas ruins. E o que aconteceu? Que aquelas almas eram almas divinas, mas elas desceram muito baixo. Então, a consequência disso foi que chegamos a uma hora que já as almas divinas já não se revestiam mais nos corpos materiais, ou seja, um pequeno grupo continuou tendo essas almas divinas, enquanto que uma maioria ficou somente com a alma animal. A alma divina, que é uma parte de Deus, já não desceu mais nessa categoria de pessoas por causa das atrocidades que eles fizeram. E então nós chegamos a uma etapa, como diz o Zohar, que o nosso povo, o povo de Israel, ele manteve essas almas divinas. Abraão e Sará mantiveram essas almas divinas. Eles sabiam aonde essas almas divinas caíram. Então Abraão, ele falou para o Eliezer, que era a gente chama isso de Eved. Eved, a tradução é escravo, né? Mas Eved, a palavra Eved é avodá, é trabalhador. Ele era o Eved de Abraão, mas ele era tipo o escravo de alta patente. Ele era o diretor administrativo de todos os assuntos de Abraão, a ponto de Abraão falar para Hashem: olha, se eu não tiver um filho, quem vai me herdar é ele, o Eliezer. Eliezer era a pessoa que o diretor administrativo, como na nossa instituição tem o rabino, que é a parte religiosa, e temos a nossa diretora administrativa, morarífica. Então o Abraão Avinu também, ele não tinha como cuidar das duas coisas. Ele cuidava da parte religiosa e o Eliezer cuidava da parte administrativa. E esse Eliezer, Abraão Avinu pediu para ele ir até Haran para trazer de lá uma esposa para Yitzhak, porque na terra de Canaã, as mulheres da terra de Canaã, elas não tinham aquelas almas divinas, então precisava ir para Haran. Então Abraão sabia onde estavam essas almas. Depois Yaakov novamente foi para Haran, e depois, de uma maneira genérica de Zohar, as almas divinas são as almas do povo de Israel. E o povo de Israel, quando a gente fala sobre o povo de Israel, a gente tem a parte revelada do nosso povo, que chega a 15 milhões de pessoas, e nessa parte revelada tem muita gente que não é judeu também. Eu estava em Israel, mudei para lá em 1978 e fiquei lá até o ano 2000.
eu acho que era 1990, o ministro do interior, quando vieram os russos, não, foi depois disso, depois dos anos, era nos anos 90, mais altos 90, uma época que o Aridere, famoso Aridere, ele era o ministro do interior. Ele falou que 750 mil russos que entraram em Israel, eles não são judeus. Então, quando Israel te faz uma conta de população não árabe que tem dentro do Estado, ele chama essa população de população judaica pelo fato deles não serem árabes. Então, você coloca nisso também, se já era 750 mil russos não judeus naquela época, e o Rebbe sempre, antes disso, desde que eu era pequeno, o Rebbe, ele sempre gritava sobre uma lei que deveria ter sido feita em Israel, que iria determinar quem é judeu e quem não é, de acordo com isso que a pessoa fez uma conversão certa ao judaísmo, uma conversão ortodoxa, ou é filho de uma mãe judia, e essa lei foi colocada e depois tirada. Quer dizer, Israel é uma grande mistura, ninguém sabe quem é quem lá, tem milhões assim de não judeus. Então, fazer um casamento em Israel é uma coisa bem difícil. Assim, para o rabinato não é uma coisa simples. Quando a gente fala sobre o povo de Israel de uma maneira genérica, uma vez eu ouvi o Rav Lau, rabino-chefe de Israel, na época que o pai do Rav David Lau, que é o rabino-chefe de Israel atual, o rabino-chefe Ashkenazi, e o Rav Lau, ele conversou com o Rebbe de Lubavitch. Uma coisa muito interessante, ele falou para o Rebbe: eu estive no Japão e eu posso comprovar que uma parte dos japoneses são descendentes de uma das 10 tribos perdidas. Eu vi essa conversa que ele tinha com o Rebbe, acho que está no YouTube até, e nós sabemos que temos 10 tribos perdidas. A gente não sabe a origem dos índios brasileiros, tem muita gente no mundo que a gente não sabe de onde eles vieram. E sabemos que tem muitos descendentes de judeus. A maioria era da Península Ibérica, porque a Península Ibérica foi o único lugar onde os árabes muçulmanos não deram liberdade religiosa. Eles converteram os judeus à força ao islamismo. Depois vieram os espanhóis, converteram aqueles muçulmanos ao cristianismo. Quer dizer, ou seja, assim, eles eram judeus que viraram muçulmanos, depois eles viraram cristãos, e na prática o que aconteceu, que posteriormente fizeram a Inquisição e converteram também os judeus ao cristianismo, e em Portugal, que converteram os judeus à força. E nós sabemos que na Península Ibérica, Portugal e Espanha, tinha muita confusão. Tinha os judeus da Espanha que fugiram para Portugal, e lá eles foram convertidos à força, e aí eles fugiram para o Brasil. Então a gente não sabe exatamente quem é quem nesses descendentes de cruzadas e Inquisição. Mas uma coisa a gente sabe: o Dom Yitzhak Abarbanel, que ele era, na época da Inquisição, ele saiu da Espanha com 600 mil judeus. Ele falou uma coisa clara, ele escreveu um livro chamado Yeshuot Mashiach, As Salvações do Mashiach, um livro que define exatamente todos os erros do cristianismo e todos os erros de versículos que eles fizeram. E uma das coisas interessantes, depois que ele escreve esse livro inteiro, ele pergunta qual o motivo que os cristãos se aproximaram do cristianismo. Você vai perguntar para um alemão na Alemanha, ele não traz isso como exemplo, mas assim, estou dando isso como exemplo. O alemão na Alemanha, você pergunta quem é o povo escolhido, ele vai ter que falar o povo judeu, porque está na Bíblia dele. E onde é a Terra Santa? Ele vai ter que falar a Terra de Israel. Como pode ser que os europeus, que são povos assim muito orgulhosos de si próprios, eles são capazes de abaixar a cabeça e falar: o povo escolhido não sou eu, mas é o povo judeu, está escrito na Bíblia, a Terra Santa não é a Alemanha, mas é a Terra de Israel. Diz o Dom Yitzhak Abarbanel, esse é um assunto espiritual.
por causa que eles são os descendentes do Esav, e o JC é a alma do Esav, que veio para fazer um concerto e acabou perdendo a oportunidade, aquela oportunidade. Depois dizem que essa alma se reencarna de novo, ela vai ser o Titus, imperador romano, de novo ela perde mais uma oportunidade, destrói o Bet HaMikdash, faz lá um holocausto na nossa terra, depois de novo mais uma oportunidade, ela volta como Antoninus, que era um imperador romano que se converteu ao judaísmo, e lá foi o concerto da alma do Esav. De qualquer maneira, voltando para o cristianismo, então o Don Yitzhak Abarbanel ele diz explicitamente que os cristãos eles são ligados ao cristianismo, mesmo vendo que é uma religião que ela tem inúmeras contradições. Você fala 10 mandamentos, proibido fazer adultério, depois Deus vai com mulher casada na noite de núpcias, violenta a mulher casada, faz filho com ela. É proibido roubar, 10 mandamentos proibido roubar, e depois Deus vai lá e se encontra com um grupinho de 10 e muda um contrato que ele fez com o povo inteiro, dá o maior golpe. E todas essas contradições eles fazem vista grossa, mesmo que eles são povos muito certinhos. E imagina os ingleses e alemães, povos certinhos, você fala para eles, olha, Deus é golpista, Deus reúne um povo inteiro embaixo do Monte Sinai, faz um contrato com eles e depois, pelas costas, muda todo o contrato com 10 pessoas. Aí chegou o Maomé e aproveitou isso também e falou, olha, Deus já está fazendo esses golpes, ele fez de novo pela segunda vez. Agora ele se reuniu comigo sozinho, mudou tudo de novo. E como pode ser que europeus são povos certinhos, assim, tão burocráticos, e a gente fala em hebraico a fé nefesh, né? Então, assim, politicamente corretos, e eles aceitam todos esses absurdos. Diz o Don Yitzhak Abarbanel, não tem a ver com eles, tem a ver com a alma deles. Ou seja, eles fazem vista grossa para os absurdos, porque a alma deles, eles são os Bnei Esav, os descendentes do Esav, a alma deles está ligada ao Esav, que é o JC. Sim, diz Don Yitzhak Abarbanel no livro dele chamado Shuot Meshechot. Então daqui, o que importa para a gente é que todos os europeus, eles são os descendentes do Esav. Eles não são tribos perdidas de Israel. Eles, mas lá em certas regiões da Europa teve uma grande mistura. Na Itália, que pertencia ao Império Romano, teve uma grande mistura. Na Gália, na França, onde os judeus eram exilados pelo Império Romano, Portugal, Espanha, lugares onde teve cruzadas que converteram judeus à força. Então, vamos pegar um país que não tem nenhuma mistura. A Rússia. Os russos são raça pura, eles não se dão com os ucranianos porque os ucranianos são outra raça pura. E os russos, eles são Bnei Esav, como diz o Don Yitzhak Abarbanel. E na Rússia não tinha cruzadas, não tinha Inquisição, não tinha cristãos novos, não tinha Império Romano, não tinha nenhuma mistura. O russo é um não judeu de verdade. Então, o judeu na Rússia, ele tem uma alma divina. O russo na Rússia, o russo que não é judeu, ele vai ter uma alma animal. E aí você pergunta para ele, vai para a Universidade da Rússia, até convida lá o Putin e o Sergei Lavrov, não sei como pronunciar isso, e você pergunta o que é o ser humano, eles vão falar, o homem é um primata, é um animal racional, ele é um animal, mas é um animal racional, e ele é um primata. Então você pergunta, e ainda o primata é junto com o macaco lá na mesma classificação. Aí você pergunta que alma tem um primata. Aí eles vão te falar, eles não acreditam que o homem tem uma alma, mas se tiver a alma do homem, a alma do macaco, são todos primatas, né? Então, na verdade, assim, eles também concordam que o homem é um animal, mas esse homem que é um animal, isso não recai sobre nós, por causa que a gente não é animal racional primata, a gente é uma alma divina dentro de um corpo, que esse corpo foi escolhido dentre todos os povos do mundo para receber a santidade
lá de cima por meio do trabalho que essa alma divina, que é você, está fazendo dentro dele. Então, na hora que você faz uma mitzvah, você traz santidade para o seu corpo. Ou seja, o que vem a ser o povo escolhido? O povo escolhido, imagina a alma divina e a alma animal. Não tem uma relação entre elas. Então, para você poder escolher alguma coisa, um concurso de Miss Universo, só pode ter mulheres, porque se tiver lá um homem no meio delas, aí vão falar, pera, ele não está na mesma categoria. Então, concurso de almas, se tem uma alma divina do lado de uma alma animal, elas não estão na mesma categoria. Então, o que está na mesma categoria, o que o Putin e eu, a gente tem igual, é o corpo. E o que quer dizer povo escolhido? Que quando eu cumpro o mandamento divino, eu trago santidade para o meu corpo. Então, porque os nossos corpos, eles foram escolhidos por Hashem. Esses corpos que têm as almas divinas, eles foram escolhidos por Hashem. Que a partir da hora que Hashem escolheu o povo de Israel, no Monte Sinai nos tornamos o povo escolhido. Todo mandamento divino que a gente cumpre, nós trazemos santidade tanto para o nosso corpo quanto para o material que a gente faz o mandamento, que a gente cumpre o mandamento por meio dele. E mesmo que esse material não faz parte do nosso corpo. Então, se você escreveu uma mezuzá, você comprou uma mezuzá, o sofer, antes de escrever a mezuzá, ele já compra um clav, um pergaminho que foi feito em nome Leshem Kedushat Hashem, em nome da Leshem Kedushat Mezuzá, em nome da santidade da mezuzá. E depois, antes de escrever o nome de Hashem, ele fala Leshem Kedushat Hashem, em nome da santidade do nome de Hashem. Ele traz santidade para essa mezuzá por meio das palavras dele. E o fato dele ter feito a mitzvah da mezuzá, essa mitzvah traz santidade também. Então, depois você não pode colocar essa mezuzá em qualquer lugar. Se ela ficou psulá, se ela ficou inadequada já para ser usada, ela não pode ser jogada no lixo. Então, voltando para o nosso assunto, então a gente já encontra aqui que a alma original do Adão e a Eva era uma alma divina. Mas chegamos depois numa etapa que, por causa das atrocidades que as pessoas cometeram, eles já trouxeram os filhos sem essa alma divina. E hoje no mundo tem muita mistura, não dá para saber quem é quem. Você não sabe o que é a Malásia, você não sabe o que é a Indonésia, você não sabe quem são os índios brasileiros, você não sabe quem são a tribo dos Patami no Afeganistão. Uma coisa é certa, você sabe que os europeus, eles são os descendentes do Esav, e você sabe que na Rússia não teve mistura. Então o russo, ele tem uma alma animal, o judeu da Rússia tem uma alma divina. Lá cada um você pode falar alma diferente, mas tem um fenômeno cabalístico que é chamado Ger Shemit Gayer, convertido que se converte, diz a Torá, quando Vehi Agur Etchem Ger. Então existe uma coisa, um fenômeno, que uma alma judia, ela cai dentro do corpo de um goi. Então aconteceu na Rússia que tinha o Graf Potocki, um grande nobre, na época que a Rússia, o Império Russo chegava até a Polônia, e essa história aconteceu em Vilna, e ele era um nobre que se converteu ao judaísmo. E no final da vida dele, a igreja queimou ele vivo em praça pública, morreu no Kiddush Hashem. Ou seja, assim, existem histórias assim de almas divinas que caem no corpo de alguém que não é judeu. E isso que traz a pessoa para o judaísmo. Então, quer dizer, até no lugar que não tem nenhuma mistura, vou contar para vocês uma história assim. Uma pessoa, ele se converteu ao judaísmo. O pai dele faleceu. Essa pessoa, ele era um professor em Israel, estava dando uma aula no Heider. Avisaram ele que o pai dele tinha falecido no Brasil.
E o pai dele, quando era jovem, tinha sido recrutado numa divisão juvenil nazista. E o pai dele era a família real italiana, era raça pura. Tinha 2000 anos de história. Na história deles, eles não tinham se misturado com os romanos. E essa pessoa ligou para o Rav Mordechai Ashkenazi, rabino-chefe de Kfar Chabad, e ele falou: olha, essa é a história do meu pai. Ele é família real italiana, raça pura, eles não se misturaram com romanos, ele tem uma história de 2000 anos. No final da guerra ele estava numa divisão juvenil dos alemães nazistas que lutou contra os americanos, perderam a guerra, fugiram de lá. O que eu faço? Ele era um melamed, é um professor lá em Israel. O rabino Mordechai Ashkenazi falou para ele: você tem que falar um Kaddish. Aí ele falou: mas eu tenho certeza que o meu pai não é judeu, 2000 anos de linhagem. O rabino falou para ele: olha, isso que você é filho dele e você é uma pessoa que se converteu ao judaísmo, isso já coloca toda essa história em xeque. A gente não sabe o que aconteceu 2000 anos antes. Se tinha lá uma mãe judia que deu à luz a uma filha judia até chegar na mãe do seu pai. Então o rabino falou: pelo fato de você ter se convertido ao judaísmo, isso já coloca toda a história do seu pai em xeque. Então fala um Kaddish por ele, não precisa fazer outras coisas, mas nesse Kaddish você fala um Kaddish por todo judeu que não tem alguém que esteja falando Kaddish por ele, inclui o seu pai. Então quando a gente vai fazer alguma coisa no mérito da alma de alguém, e essa pessoa que está doando essa aula é uma pessoa que está procurando o judaísmo, então a procura do judaísmo é uma manifestação da alma divina, e ela está fazendo uma mitzvah, patrocinando uma aula de Torá no mérito do pai dela. E mesmo que esse pai aparentemente não tinha uma conexão direta com o judaísmo, mas o fato de a filha estar procurando o judaísmo, isso já coloca o pai nessa classificação também. Fala: pera, se a sua filha está procurando o judaísmo, alguma coisa aqui deve não estar 100%. Quer dizer, existe um fenômeno que uma alma judia cai no corpo do goi, mas isso é Vechi Agurit Chager. Vechi Agurit Chager, quer dizer, isso é uma coisa que acontece raramente. Agora, o que acontece não raramente é o fato de ter tido muita mistura no passado e essas almas agora estarem voltando para a raiz. Então, agora vamos à próxima etapa. Quando falamos sobre espírito, o que é o espírito? A alma divina, ela se divide em 5 níveis. O nível mais baixo dela é chamado de Nefesh, e a alma animal também é chamada de Nefesh, por isso que tem muita confusão. E o nível acima da alma divina, depois que esse nível Nefesh já se refina nesse mundo, a gente recebe o nível Ruach. O Ruach é traduzido como espírito, mas é um nível superior da alma, quer dizer, continua sendo a mesma alma num nível superior, mas a tradução é espírito. Então, mas se você pergunta o que é o espírito, é um nome genérico para várias coisas espirituais, e essas várias coisas geralmente são várias coisas negativas. Você vai falar assim: olha, baixou o espírito em alguém, é uma coisa negativa. Então o que é esse espírito que baixou? Com certeza não é uma alma divina. Então, quando a gente fala o nível Ruach, traduzido como espírito, o genérico do Ruach não vai para coisa boa. Então a tradução, nesse caso, você pega no dicionário, a palavra Ruach quer dizer vento, e você está falando sobre alma, então você vai traduzir como espírito. Mas nesse caso, na minha opinião, teria que transliterar, porque a tradução espírito não bate com a realidade, que é um nível da alma acima do nível Nefesh.
Então o nível Ruach. Então nesse caso certo seria transliterar a palavra Nefesh, da mesma maneira que você escreve Nefesh, escrever Ruach. Transliterar a palavra Ruach. E na prática assim, aqui tem cada São Paulo, cada lugar tem um pedágio, mas não é sempre que eles aceitam um biscoitinho. Às vezes ele quer te vender alguma coisa. De qualquer maneira, vou mostrar para vocês o que acontece aqui. Então ele coloca alguns chicletes aqui no vidro do carro, mas desculpa, então desculpa, é a próxima vez. Desculpa, fica para a próxima. Opa, aí vamos voltar para nossa aula. Então é a nossa cidade maravilhosa aqui. E então todos preparados assim, às vezes eu tinha R$2 no bolso, eu comprava a balinha, comprava o chiclete e já dava no próximo farol. Quer dizer, o outro está pedindo alguma coisa, já dava a balinha que eu comprei. Mas aqui não estava preparado. Então voltando assim, Nefesh é a parte mais baixa da alma, é o nível mais baixo da alma, então a gente deve transliterar Nefesh. Ruach é um nível superior, é traduzido como espírito, mas o certo nesse caso da alma divina seria transliterar Ruach. Neshama é um nível superior e já não é traduzido, já é transliterado. Depois tem o nível Raya, nível Rida. Essa é a alma divina em seus 5 níveis. Agora a gente vai para a alma animal. A alma animal, o russo na Rússia, essa alma vai se chamar Nefesh. Então, geralmente, quando no meu livro, na nossa paraxá, eu escrevo alma com A maiúsculo para dizer que é uma alma divina, e uma alma com A minúsculo para dizer que é uma alma animal, que as duas são traduzidas como alma. Mas quando você fala sobre a alma divina, existe um caso que uma pessoa faz compra um mandamento divino muito importante, muito difícil, ou um mandamento muito simples, mas essa pessoa é mais simples ainda e para ela foi um esforço muito grande para cumprir esse mandamento. E tinha um tzadik lá em cima, uma pessoa muito elevada que está lá no paraíso, que não tinha cumprido esse mandamento nesse mundo, e que na hora que essa pessoa vai cumprir esse mandamento com todo esse esforço, aquele tzadik, ele baixa nessa pessoa, ele se torna, vamos dizer assim, um encosto positivo. Ele vem ajudar essa pessoa, a alma dele se une à alma dessa pessoa para cumprir juntos aquele mandamento. E sendo que essa pessoa beneficiou o tzadik, que agora ele tem esse mandamento na conta dele lá em cima, ele sobe de nível, ele fica com essa pessoa para ajudar ela, quer dizer, essa alma do tzadik fica nessa pessoa